eu vou fazer aqui um elogio ao ministro Mandetta. Vamos ao item 6 aí, o que disse o Luiz Henrique Mandetta sobre esse negócio de fechamento de estradas, impedir circulação. Quer ver o que é uma pessoa quando faz a coisa ponderada? O Mandetta hoje, coitado, ele foi obrigado ali a ficar fazendo elogios ao Bolsonaro. Nunca antes, neste país, houve um presidente tão preocupado. Isso, todos sabemos, o Bolsonaro praticamente exigiu, né? Ele estava com carência de elogio. Mas o Mandetta falou uma coisa que é correta. Quer ver? Vamos lá. Isso aqui é pensar direito. Vai. É muito fácil falar, fecha tudo, não deixe ninguém sair. Quando as pessoas têm ainda muita informalidade, pouco recurso, precisa ser criado planos de alternativa econômica. Eu preciso muito da equipe do ministro Paulo Guedes. Esses fechamentos de estrada, presidente, que alguns governadores insinuam, nós precisamos trazer isso, essa logística, Tarcísio, ela é de interesse nacional, porque não adianta fechar tudo e faltar o frango que está pronto para chegar, porque daí você segura uma coisa e desabastece a outra. Se eu não chegar com cloro, para pôr o cloro na água de todo o Brasil, que é servida para 200 milhões de brasileiros, a gente sai do vírus e cai em problema de qualidade de água. Então é necessário que isso, quando for feito, ela precisa ter ótica mais centralizada, e é isso que a gente está vendo agora, a partir desse momento, muitas medidas serem mais centralizadas, já que são típicas de momentos de epidemia. Perfeitamente. Por isso mesmo, desde o começo, era para o governo federal ter assumido esse negócio, assumido a gravidade do problema, chamar os governadores e não hostilizar os governadores. Né? Porque esse mesmo rapaz e a turma dele de quem eu falava há pouco está hostilizando os governadores. Hostilizando. Então tá certo, você precisa fazer as medidas restritivas de maneira, já falamos aqui, usamos a metáfora, a não matar os pacientes. Né? É claro que se para tudo, para tudo. Bom, o vírus não vai progredir mais, esse não. Talvez nem outros, mas as pessoas podem morrer de fome. Né? Então é preciso fazer a coisa equilibrada. Vamos para os itens 7 e 8. Eu pediria, meninos, que vocês lessem mesmo para ficar o registro, e depois a gente põe os áudios, porque aí se trata da questão de medidas na área econômica. Sim. Né? O que pode alterar na vida das pessoas. Vamos lá. O governo vai fornecer, Reinaldo, vouchers de R$200 para pessoas desassistidas e trabalhadores informais no âmbito das medidas de enfrentamento aos impactos do coronavírus. Fábio, só para que eu não brinco, e nós não brincamos de fazer jornalismo, pega o programa de ontem depois, pega o programa de ontem, de anteontem, quando eu falei das medidas do Guedes, e eu disse, cadê a economia informal aqui? Não tinha. E é onde a coisa realmente pode pegar. Né? Então eu não falei para sacanear o governo, eu falei porque eu fui me inteirar do assunto, fui estudar e fui ouvir gente que entende do assunto. Que é o que deve fazer um jornalista também, em vez de ficar usando o cotovelo. Quem confirmou essa iniciativa, Reinaldo, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em entrevista hoje, essa mesma entrevista, né, no Palácio do Planalto, Guedes exaltou a antecipação de benefícios nas camadas mais vulneráveis, mas acredita que falta fôlego fiscal e a declaração do estado de calamidade pública era inevitável, segundo ele. Nem precisa botar, viu, Fábio? Porque isso já falamos, vamos botar a seguinte dele. Sim, né? Lembra disso? Ele está admitindo, outra coisa, está admitindo que era aquilo que a gente falava. Não tinha dinheiro novo, era só remanejamento. O dinheiro novo vem agora. Com a decretação da calamidade, que também defendemos aqui. Aí sim, vamos para o 8, Bob.
Reinaldo, Paulo Guedes afirmou nessa coletiva sobre a qual a gente está falando aqui que com a calamidade pública sendo reconhecida, o governo pode ampliar o gasto público com o enfrentamento ao novo coronavírus, sem o risco de punição pelo descumprimento da meta fiscal definida na lei. A gente já falou disso aqui ontem, você falou bastante. A ideia é que 15 bilhões de reais sejam empregados nos próximos 3 meses. As medidas, porém, não foram detalhadas na coletiva realizada no Planalto. Guedes afirmou ainda que a equipe econômica continuará anunciando medidas a cada 2 dias para combater os efeitos da desaceleração econômica acentuada pela pandemia. Estamos baixando as tarifas de importação de produtos médicos hospitalares, vamos renegociar as dívidas em apoio ao ministro Tarcísio das companhias aéreas. Estamos examinando também como auxiliar para as empresas que se comprometerem à manutenção dos empregos durante esse período, como auxiliar com uma parcela, o Estado bancando para as micro e pequenas empresas, só os pequenos, nós bancarmos uma parte do salário. Então, tudo isso vai ser anunciado a cada 48 horas, nós estamos monitorando e vamos anunciando medidas à medida que a economia necessite. Tá aí, né? Muito bem, ministro. Está no eixo agora. Não estava no eixo ontem, anteontem, quando começou. Por que a China, com aquilo tudo, tem só aquilo de contaminado? Por que... Né? Agora está no eixo. E eu quero aqui, antes da gente ir para o comercial de novo, meninos, falar assim, lá vai o Reinaldo com as suas obsessões. Não é uma obsessão, né? Mas a cada dia, que espantosa mediocridade desse ministro da Justiça, Sérgio Moro, não? Como ele tá... tem uma coisa no meu tempo que se falava quando era criança, tá dizendo assim, o sujeito tá mais por fora que dedão de franciscano, né? Porque os franciscanos usam aquela sandália, né? Que até teve uma época que tinha um modelo de sandália franciscana, né? Como alheio. E quando lhe foi dado falar, aí ele só soube dizer praticamente uma coisa, que assinou a portaria permitindo a prisão, foi falar de prisão, de cadeia, né, de internação compulsória. Não, ok. De novo, né, nós falamos aqui dos artigos 5º e 6º da Constituição, não é isso? O artigo 5º da Constituição, com seus 78 incisos, que trazem os direitos fundamentais, mas há no próprio artigo 5º, né, uma ressalva, que nenhum daqueles direitos poderia obstar os direitos sociais previstos no artigo 6º da mesma Constituição. E existe o direito à saúde, portanto você pode tomar medidas de restrição aos direitos individuais se os direitos coletivos estiverem sendo ameaçados. Portanto, eu não me oponho a essa portaria, né? Apenas que é só isso que o ministro da Justiça tinha a dizer. E lembrando, né, que de qualquer modo haverá internação compulsória, né, Sérgio Moro, se houver onde internar. Não é mesmo? Então, é bom pensar nisso.